aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast hoje, um dia especialíssimo, né? Não tem como a gente abrir esse Palmeiras Cast hoje não dando parabéns à nossa instituição. Verdade. 110 anos, Rudeira de Sociedade Esportiva Palmeiras, cara. Mano, de luta, de glória, de alegria, de derrota. Aliás, se não fossem as derrotas, a gente não teria tantas vitórias também. A gente tem que valorizar e tal. E, velho, é muito orgulho, né, fazer parte disso aqui. A gente cresceu no Palmeiras, cresceu sendo Palmeiras. Eu acho que eu sou palmeirense de outras vidas, mano. Papo sério, mano, papo sério. E, cara, mas enfim, é uma alegria enorme estar com a galera aqui, velho. Sim, e nada melhor do que um episódio especial de aniversário. Não, esse cara é 10. Com um cara irreverente, né, que marcou época nos anos 90. Só que será que pelo nome a galera conhece? Cara, o primeiro nome com certeza não. Eu acho que a galera vai até confundir com Porque outro tinha jogador. outro, Exato. Que era bom, mas não Era tanto. bom, mas não tanto, né? nem- Jogou com ele Sim, também. Sim, Mas será que o pessoal conhece Arilson Mas e o resto? de Paula Nunes? Agora acho que agora sim. Estamos aqui com o Rivaldo. Já pensou? Nada a ver, é o nome, né? Estamos aqui com Paulo Nunes! Isso, gente. Primeiro, um prazer, é um privilégio estar aqui, né? Demorou, né? Esse convite já foi feito há um tempo atrás, mas as agendas não coincidiam de dar certo. Mas para mim não há nada melhor. Você, Luiz, me avisou ali agora, né, que essa gravação vai ser num dia, né, dos 110 anos do nosso Verdão. Então, assim, para mim não tem privilégio maior de ser o cara para estar aqui nesse dia. Então a satisfação é enorme. Agradecer o carinho da galera que veio aqui. Muita gente, hein? A gente tem aqui 13 pessoas que vieram acompanhar a gravação. Exatamente, muito feliz. Obrigado mesmo pelo carinho. E é isso que a gente leva. Eu levo muito isso. A minha mãe sempre dizia que o melhor presente que a gente tem em tudo que a gente faz na vida é o carinho. E graças a Deus eu tenho um carinho muito grande da torcida do Palmeiras. Paulo, e como que o menino de Pontalina foi parar no Rio de Janeiro e quando que o Arilson vira Paulo Nunes? Cara, não sei se já te perguntaram isso alguma vez. Já me perguntaram, e porque é uma situação muito atípica. Né? Eu sou de uma cidade, na época tinha 10 mil habitantes, contando galinha, papagaio, piranha, cachorro. Né? Hoje tem 11 Hoje mil. tem uns 12.500. Cresceu muito, evoluiu muito. Mudou um pouco os mas quebra-mola. Por proporção é bastante a porcentagem. O quebra-mola. E aí eu jogava na minha cidade, né? Eu jogava num time lá chamado CAP, Clube Atlético Pontalinense. E com 12, 13 anos. E algumas vezes o Goiás ia jogar lá, o Vila Nova ia jogar, o Atlético Goianiense, o Goiânia ia jogar. E eu tive vários posicionamentos para ir para Goiânia, para fazer teste lá, né? Os clubes me chamavam, só que a minha família era muito humilde. E a gente não tinha condição de ir para Goiânia para fazer teste, né? Então, assim, era uma situação. Ou o clube tinha essa condição de me buscar, ou eu não tinha essa condição de ir lá em Goiânia fazer esse teste, né? Quanto tempo, desculpa, até Goiânia? Pô, 1 hora. 100 quilômetros. Você teria que todo dia depois treinar. Ou morar em Goiânia, né? Não tinha condição. Aí, pior ainda. E o clube não oferecia concentração, essas coisas, estrutura para isso. E aí eu fazia a 7ª série, na época que eu estudava ainda, Rudy. Estudava, eu era um bom aluno, garoto. Aí meu irmão falou assim, se você passar da ser, meu irmão morava no Rio de Janeiro, meu irmão era seminarista. Tava estudando para ser padre. Caraca. Aliás, ele já era praticamente padre. Imaginar o irmão do Paulo Nunes padre, né? Não, é conflitante demais final, a família. O diabo loiro o final e o da padre. história é o seguinte, o meu irmão, só pra contar do padre, só pra contar do padre, o meu irmão casou com a secretária da igreja. Será que essa família é certa, né? Ele largou o padre e ainda levou a secretária da igreja. Largou o celibato e levou a secretária. Isso é um Você fato. acha que o diabo louro era o Paulo Nunes? Ai, meu Deus. Quase que eu fui padre, porque eu morei lá 6 meses, né? Imagina. Não, quando ele descobriu que o irmão saiu com a secretária, ele falou que quero ser padre também. Aí ele falou assim, se você passar de ano, você ganha uma passagem de ônibus, óbvio de ônibus, acho que eu ia viajar de avião, para ir para o Rio de Janeiro. Conhecer o Rio, que era meu sonho. E meu pai era um cara, sempre foi fanático por futebol, né? Sempre foi. O Sabiá era um cara que vivia futebol a vida inteira. E ele tinha duas paixões na vida dele, 2 clubes. O Flamengo e o Palmeiras. Ele era fã do Zico e do Divino. É mesmo? Muito, mas muito. Lá em casa tem, desde a época dele, tem vários posters do Divino e do Zico. Tá mal de gosto, né? Só pouco, ele gosta de pouco, né? Só de craque. E aí meu irmão sabia que eu jogava. Aí eu vim pra passear. Do nada, meu irmão sabia que eu jogava e me levou pra fazer
teste no Bangu. Caraca. Primeiro, porque eu era fã do Marinho, ponta direita, lembra? Marinho jogava pra caramba nos anos Eu peguei... 89, Cara, eu 88, lembro. 86. Quando o Bangu foi vice-campeão Sim. brasileiro, o Marinho era ponta direita. E eu era fã dele. Aí meu irmão me leva pra... O Nenzinho é meu irmão. Ele me leva pra fazer teste no Bangu, só que não deu certo, cara. Foi 2 vezes lá, não tinha ônibus pra levar a gente. E aí, do nada, o meu irmão me levou pra ver um treino do Flamengo na Gávea. Tinha Zico, Andrade, aquele time do Flamengo. Júnior. E aí eu fui pra Gávea pra ver um treino do Flamengo, o meu irmão desceu assim do nada, e foi lá na direção, aí ele me chama, aí mostra pro cara Isaí Shinoka ainda. O Isaí Shinoka hoje ainda trabalha no futebol, e ele era o diretor do Flamengo. Aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, esse magrinho aí quer fazer teste, esse palito. Cara, e do nada, meu irmão me enfiou dentro do Flamengo, sem ser uma coisa programada, sem ser uma coisa... Foram coisas que tem que acontecer na vida, sabe? Assim, não tem como eu te explicar essa situação. Eu tinha que voltar, tinha que fazer exames, eu não fiz. Meu irmão me enfiou lá dentro. Meu irmão era até hoje, muito malandro. Esse que era o padre, imagina os outros. Imagina, né? Você tem noção, o padre casou com a secretária do bagulho, não é malandro, né? E aí ele me arrumou pra fazer o teste, cara. Eu fiz 3 treinos. 3. No terceiro treino, o Neca, falecido Neca. Né, o treinador, ele falou assim, cara, treinando você já passou, agora eu quero ver você vestindo a camisa, se você vai sentir, se não. Aí foi um amistoso, Flamengo e Botafogo, em Marechal Hermes, Flamengo ganhou de 1-0, eu fiz o gol, não voltei mais pra Pontalina. Caraca. Que loucura, cara. Não voltei mais, só voltei no final do ano, isso era em janeiro, só voltei no final do ano de férias, mas jogando no Flamengo. Ô Paulo, essa é uma geração, assim, absurda do futebol, esse Flamengo seu. Muito. Quando tu faz teste, quem mais tem lá que depois virou? Cara, Que você lembra? Quem fez teste comigo, o Marquinhos, jogou aqui, O Marquinhos Meia. Marquinhos Meia. 96, Não, 97. era ótimo jogador, só que ele pega uma Sim, geração sim, de sim. meias Muito bom fora da jogador. curva. Ele vem logo pós saída do Rivaldo. Muito bom jogador, muito Curva bom alta. jogador. Era um cara diferenciado. Marquinhos, o Nélio. Irmão do Gilberto, né? Irmão do Gilberto. O Nélio era um baita atacante. Né? Muito, pô. O Nélio jogou em todas as seleções de base e foi campeão brasileiro. Sim, sem dúvida. Jogava muito. Quem mais, hein? O Sávio, pô. Porra. Sávio. A galera toda que foi passando na peneira, só esses caras só. Você imagina. Você fez teste com esses caras. O Sávio veio depois... Quase Quase 7 meses eu já estava, mas o Marquinhos, tinha o Galinho também, que era falado como se seria o novo Zico, né? Mas não vingou. Mas assim, vou te dar uma ideia. Quando eu fiz teste, era basicamente umas 2.000 crianças. Ficaram 6. Que isso, cara. Desses 6, 3 se tornaram profissionais. O resto ninguém não vingou. Você tinha Pra ter quantos noção. anos? Tinha 13 anos. Porque hoje é muito diferente. A gente fala com 13 anos, o moleque Às vezes tem empresário. já tem corte no TikTok. Mas hoje o cara tem staff, né? Não é nem empresário, ele tem staff. Mas você vê que curioso isso do Paulo falar, né? 2.000 garotos, aquilo que a gente fala do funil. Não, funil e é a gente tá falando do de começo. 13 anos. 2003 avançam com 13. Não, aí você tem Aí mais você 2.000 encontra mais que uma vai rapaziada. pra galera de 14, você vai pra 2.000 Sim. pra galera de 15, 16 anos. Você tá falando do funil, isso é o começo do funil. Sim, e quando 10% chega ali... são 200. Não é Você isso? tem noção disso? Sim. Tipo 6, qual é o porcento? 0, Não, e quando... Detalhe, aí você vai fazendo o filtro, quando chega no 20, No 20, que aí vai, aí, vamos lá, é um meu grupo amigo. de 35, É. desses 35, 3 ou 4 que de fato chegam no topo. Lógico, quando você tem uma geração muito fora da curva, A minha era fora da se for o tô seu falando, caso, você vai ter muito mais Por isso que expoente, muito mais por isso que a caras. gente teve mais por isso que a gente teve uma vida mais longa, porque a gente foi atropelando. Tipo assim, a gente era garoto de infantil, quando a gente subiu pro juvenil, a gente já derrubava todo mundo que tava lá no juvenil, os caras mais velhos, porque o nosso time era muito bom. Então assim, a galera foi junto, eu, Djalminha, Marcelinho, Marquinhos, Fabinho, Imagina Júnior jogar Baiano, geração, você tá maluco. Júnior Baiano, Rogério, Piá. Então a galera foi, a gente ia atropelando. Piá. Piá lateral esquerdo. Não, lateral esquerdo. Não da ponte. Cara, olha esse meio de campo, cara. Não, era absurdo. Meio campo do Flamengo era Fabinho, Marcelinho, Marquinhos e Mas você Djalminha. ia perguntar, quem marcava? Ninguém, só jogava. Era bola, meu. E Ataque era eu e Nélio. Tinha Não, Luiz Antônio ainda, que era banco. Caraca, e tem dois dos caras aí que deram as maiores alegrias da nossa vida, o Paulo Nunes e o Marcelinho com o pênalti no Marco. Então, assim, dois Eu grandes. sacaneio ele até hoje, sobre isso.
Falei, você me ajudou muito na minha Você carreira. tava nesse jogo, irmão. Você lembra? Era 20% de torcedor Doido, palmeirense. doideira. Eu falei, os caras vão me matar saindo daqui, mas eu vou morrer feliz, mano. Doideira. Que dia mágico. Mas então, é dessa geração, cara. Geração muito... O Zico fala até hoje que depois da geração do Zico, essa era a geração que poderia chegar. Só que o Flamengo não valorizou, né? Isso que é mais ótimo né? pra gente. Não, foi maravilhoso pra gente. Porque é dessa geração, todo mundo vai. A maioria virou ídolo fora de lá. Sim. É o que você tá dizendo. Todos, sem exceção. Fabinho foi campeão no Cruzeiro da Libertadores, Djalminha, Marcelinho, eu, Júnior Baiano, Nélio, Júnior Baiano também. Pô. Cara, que time Júnior maravilhoso, velho. É difícil você ter uma geração desse porte. É bem raro de acontecer. Tá louco. Porque geralmente a gente tem os talentos esparramados, né? Um aqui, um ali, um lá. Agora, quando você calha de ter os talentos todos no mesmo grupo, com a mesma idade, cara, acaba se tornando meio que um time imbatível. É parecido com, lógico, guardadas as devidas proporções, mas o que acontece com a nossa geração atual aí, que era sub-17, Não, que tinha igual, Hendrick, Luiz Guilherme, Estevão, Vitor Reis e mais uma galera ali, mas que a rapaziada jogava junto. E isso foi uma das melhores, pra mim. É. A gente tá falando aqui de categoria de base, e eu sempre disse e via que a base sempre foi o alicerce para um grande clube. E o Palmeiras não fazia isso. Para mim, hoje, o maior ganho que o Palmeiras tem é cuidar dessa base. Como o Palmeiras cuida hoje, não existe clube hoje no Brasil que valoriza tanto a base. E isso é muito importante. O Palmeiras está aí há vários anos, né, fazendo, refazendo, né, e dando oportunidade para esses caras. E o que o jogador mais quer é oportunidade. Ô Paulo, mas aí também tem um outro porém, né? A gente fala bastante desse lance de putz, é uma geração muito vencedora, uma geração que tem vários talentos. Mas também a hora que você bate pra subir, o time que tá em cima também é um time que tinha ali, né, uma galera tem que ter a base, né? Tinha que o Júnior ainda jogando ali no início dos anos 90 e tal. Era um time muito Gilmar, fortalecido. Goleiro. Aí é aquela matemática que é difícil, né? Como é que você mexe nesse time de cima pra encaixar toda essa rapaziada que tem talento aqui? Aí é onde acaba... Um vai pra cá, vai pra lá. E normalmente com a gente foi o que aconteceu. Mas assim, mas a gente teve muita ajuda. E eu acho isso importante. Você tem uma base hoje, vou dar um exemplo aqui. É bom a gente sempre pontuar os exemplos. No Palmeiras, você tem o Everton, né? Você tem o Gustavo Gomes, você tem o Zé Rafael, você tem o Veiga. O Rocha. Rocha, importantíssimo. Esses caras não são só importantes dentro do campo, jogando. Né, futebol, porque a maioria, o torcedor vê muito isso, né, o que se faz dentro do campo, mas o alicerce que esses caras dão para esses garotos que estão subindo é fundamental. Então quando você sobe uma garotada como o Palmeiras sobe e toda hora tá renovando, você tem que ter esse alicerce. Mas tem jogadores no momento não estão tão bem dentro do campo, mas fora eles ajudam em vários setores, vários momentos da carreira desses caras que estão brilhando. Se o Hendrick tá lá, se o Estevão tá aqui, se o Danilo foi embora, é porque esses caras deram alicerce pra eles, porque senão se perde. Sim. Falando nisso, até em cima disso que eu ia te perguntar, hoje eu vejo um pouco de como que é esse trabalho, até nessa questão de ajudar, de auxiliar, de indicar os melhores caminhos, só que hoje o mundo ele é bem diferente, né? Hoje você tem acesso a tudo, tem tudo na palma da mão ali, as pessoas conseguem saber onde você tá, onde você foi, com quem você teve, etc. Graças a Deus isso não era na minha época, né? Mas seria bom, tá louco. Como que era a abordagem dessa rapaziada já mais experiente com relação aos caminhos e era muito fácil pra perder o pezinho do chão? É muito fácil. Hoje é pior assim, né? No bom sentido, porque na minha época a gente vivia muito o contato com o torcedor tete a tete, né? Não tem essa questão de rede social. O cara botar um fake e te xingar, exatamente, isso não existia. Só que o torcedor, ao contrário, a gente era muito mais aberto para que eles pudessem se aproximar da gente. Hoje, para você se aproximar perto de um jogador de futebol, é quase impossível, né? A gente não tinha isso. A gente saía aqui do CT aqui, os torcedores que eu passei ali agora que estavam lá fora, a gente saía do carro e ficava lá conversando com eles lá fora. Hoje a gente vê muito pouco isso, ou quase nada. Então, a diferença da cobrança, da exigência, pra gente era pior porque era tete a tete. Sempre foi.
Hoje não, hoje os caras, se vocês quiserem, eles bloqueiam os caras, desligam aqui, não mexe no telefone, né? Fica fora da rede social por um tempo, volta depois de novo, de boa. Aqui não, aqui com a gente o nível era bem diferente. Só que como a gente vivia isso dia a dia, era bem mais problemático. Porque a gente não entrava no aeroporto por trás, a gente não tinha um avião, a gente tinha que ficar lá enfrentando o público, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Corinthians, o torcedor do Flamengo, 5 horas esperando um voo. Eu peguei um pouco desse. Esse era agora, mas peguei um pouco. O que eles não têm de dificuldade, a gente teve em relação a isso, entendeu? Graças a Deus o futebol evoluiu. Dão mais condições para os caras e é importante isso. A gente não está aqui, pelo contrário, toda vez que você melhora o atleta, você melhora a condição do jogador, eu acho isso interessante, bom, benéfico, porque você consegue dar pro cara e depois exigir dele. Sim. Porque você tem que ter a cobrança. Pô, você tem tudo, cara, e você não rende, por quê? Sim. Eu falo pro pessoal, essa diferença, principalmente nessa questão de malha aérea, né? O voo fretado, cara, a gente que já é um avanço. A gente ficava 7 horas no aeroporto, 7 horas deitado no chão. Sim. E não tinha um celular pra mexer, não tinha nada, só no orelhão. Só no orelhão, meu irmão. Aquelas calças daquela época. Você tinha que ficar 7 horas pra pegar um voo pra ir pra Natal pra jogar. Nem treinava, né, irmão? Você chega. E assim, a gente tá falando aqui em relação, né? A gente tá falando em relação ao que melhorou. Né, hoje, vou dar um exemplo. O Palmeiras deve fazer o quê? 70 jogos no ano? Uma média de 70, 75. Eu já cheguei a fazer jogo aqui no Palmeiras, 88 jogos. Você já chegou a fazer jogo aqui véspera de Natal? Fazia 3 na semana. 29. Eu entrei de férias no dia 30, porque a gente foi campeão da Mercosul no dia 29. Sim. Eu entrei de férias dia 30 de dezembro pra voltar no dia 5. A gente nunca teve 7 dias direto de folga, de férias. Nem de férias. Era 5, 6 dias no máximo. A gente voltava já pra trabalhar. E a gente fazia jogo, a maioria, você pode ver aí, terça, quinta e domingo. Então, isso que eu ia falar. Insano, terça, quinta e domingo de agosto até... Então, assim, Ah, mas hoje se corre mais. Na minha época eu corri pra caramba. Naquela época, pra gente, a gente era um desgaste enorme. Aí, ó, a realidade da época. A realidade da época. Também, que as pessoas sempre às vezes esquecem. Não, mas hoje se corre mais. Com todo respeito, se corre mais, mas se corre errado pra caraca também. Se correr até eu olha. Mas o que era mais cansativo, Paulo? Correr lá ou fazer a banheira do Gugu? O que faltava mais? Não, é sério, pô. Depende de quem você entrava na banheira do Gugu. Olha o Paulo Nunes! Tinha umas boas, outras não tanto. Você foi várias vezes. Foi umas sunga 4 branca, vezes. Você ficava de sunga branca? Não, porra, sunga branca Porque não. tem os vídeos do Dodô do Pichote de sunga branca. Não. Aí, mano, ele ia cantar depois de sunga na frente. Pô, essa época... Pô, não, é verdade. Inclusive, mas era o sonho de todo mundo, eu né? sei, porra. Era sonho, muito divertido. Era muito. Até na gravação de hoje, a gente tem uma homenagem. O Silvio Santos acabou falecendo, então a gente deixa até homenagem pro Silvio, né? Caraca, cara. Acordei com essa notícia hoje. Pois é, cara. Ele já tava mal há um tempo e tal. Sim. Se a comunicação que a gente tá aqui hoje, a gente deve muito a ele. Mas assim, é legal lembrar essa época. Não, mas era muito boa essa época. Porra, eu sei. Porra, muito boa. Aquela gincana do SBT cara. O dia inteiro. Eu chegava lá meio-dia, saí do SBT 8 horas da noite. E você era revoltada. E você sempre foi um cara bem humorado, não era um jogador sisudão, então você zoava, brincava. Caramba, eles me convidavam sempre, cara. Toda hora eu tinha que estar lá. Falei, cara, os caras não estão aguentando mais me ver no SBT, pô. Olha o Paulo Nunes! Aí. Você ganhava mais ou perdia lá, o Paulo? Cara, eu ganhava mais porque eu era viciado em ganhar, né, cara? Eu ia pro pau mesmo, o negócio cara, não tinha frescura, não. Eu levava a sério. Pô, tu ganhava TV, tu ganhava um monte de coisa, pô. Levava... Tem várias TVs lá em Pontalina que eram do Silvio Santos na época ainda. Muito bom, Luiz. Na época que ele tá dizendo ali, né, que jogava 80 e tantos jogos. Hoje a gente tem o estadual, o Nacional, a Copa do Brasil. Supercopa, Recopa. As competições internacionais, no caso, Libertadores, ou Sul-Americana e tal. Aí, Supercopa e Recopa entra como um plus aí, porque... Mas o Brasileirão era um turno só. O Brasileirão era um turno só e era mata-mata. O Brasileirão era um turno só. Naquela época... Não, a gente jogava... O primeiro turno e depois classificava... Os 8. Mas então acabava tendo menos jogos. Mas em contrapartida... Não? Em contrapartida você tinha o Rio-São Paulo. Eu lembro. O estadual. A Copa do Brasil. O brasileiro, que era diferente, formato tudo junto. E junto. Não tem essa tipo, descansa agora, vai ser Libertadores. Agora vai ser a semana da Copa do Brasil. Não, era tudo ao mesmo tempo. Eu lembro disso, eu lembro. Eu cheguei a jogar aqui no Palmeiras uma terça, semifinal da Copa do Brasil.
Na quinta, semifinal da Libertadores. No domingo, semifinal do Paulista. Foi. 99. Isso sempre, 98 e 99. 98 era Sul-Americana, era Mercosul. Entendeu? E Então, a Copa do Brasil. E a gente não tinha um elenco que tinha hoje, né? O Palmeiras tinha. A Palmeiras Parmalat era um dos maiores times. Sim. Só que não tinha um elenco assim. A gente só tinha que podia jogar. 5 no banco. Exatamente. Tinha 5 no banco. Então a gente tinha que jogar, não é essa? O Filipão me tirava alguma vez. E outra coisa, eu não gostava de sair, né? Porque se você saísse, tinha lá no banco Evaí, Euler e Asprilha. Meu irmão, você deixa esses caras entrando no teu lugar, tu não volta nunca mais jogar. Filipão vinha com essa parada, não, eu vou te poupar. Vai poupar Paulo, Rodízio. Se mexer comigo, eu falo que você tá me tirando taticamente. Vai poupar, professor? Rodízio. Mas é Rodízio, eu tô verdade. fora. A galera não lembra que até pouco tempo eram só 3 substituições. Exato. Tem que se lembrar. Na época do Paulo eram 7 no banco. A gente refez outro dia, foi o jogo De 99. de 99, e quando, pô, a gente não lembra, né? Eu lembro que eu comemorei muito, mas eu não lembrava. Quando o Luiz passou o scout aqui, que eu vi só 5 caras no banco, eu comecei a achar que ele tinha botado errado. Eu falei, cadê o resto da galera? 7. 7, vai. São 7, Mas mesmo assim, cara. Era o 7 ou não? Eram 7. Eram? Acho que a final Eram 7, era. só entrava 3. Não, tudo bem, mas eu comecei e falei, Não, cadê mas antes um pouquinho era 5. É. Isso é certeza. Era do 11, era do 12 ao 16. Sim. O banco. Já era numerado. Então, Como assim. é que gira, né, velho? Não tem, cara. Então, assim, e você tinha que jogar. Tipo, vou dar um exemplo. Vocês vão lembrar. A Copa do Brasil que a gente tira o Flamengo foi na terça. Do Euler, né? Do Euler, dos 2 gols do Euler. Sim. No outro jogo a gente já tava jogando a semifinal contra o River Plate. E depois o do Paulista contra o Santos, no Morumbi. Que loucura, Que tinha ia pro pau, cara. Detalhe, não tem essa. e isso era só o primeiro semestre. É exato. E vocês nem reclamavam, né? Era Era até tudo no agosto. primeiro semestre, Era até até Mas na agosto. coletiva vocês não reclamavam, vocês não falavam nada. Nada, ninguém queria, porra. Eu tô te falando esse negócio, desculpa, Olavão. Não, tranquilo. Padre é seu irmão. Quando. Nem ele foi, né? Nem ele. E aí, quando vinha essa história de poupar, de falar com a gente, de descansar, ninguém, não era eu, não tô falando aqui só por mim, ninguém no nosso time queria. Ninguém falava de descanso. Se tem um treinador que eu amei na minha vida, que veio aqui não amei na minha vida não, mas amei quando veio pro Brasil, foi o Jorge Jesus. Você lembra quando ele falava descansar? Descansar pra quê? Descansa quinta, descansa sexta, descansar, me joga, trabalha domingo. Ele tá fazendo sotaque americano pro descansar, porque Descansar. é o E George é isso, Jesus. cara. É isso, cara. O jogador de futebol, vou dar um exemplo, vou te falar. Ele quer jogar. Ele sempre quer jogar. Pelo menos na minha época. Você não queria treinar, você não queria ficar de fora. Mas jogar, a melhor coisa do mundo é jogar, cara. Se puder só jogar terça, quinta, domingo, toda semana, porque você tem a oportunidade de, se não for bem na terça, na quinta-feira você reverter isso. Você tem a oportunidade, se for bem na terça, melhorar na quinta. Jogador quer jogar, pô. Pelo menos na minha época era assim. A gente tinha fome de jogar futebol. Por isso que quando eu vejo o cara saindo de campo com a cara emburrada, eu gosto. É claro assim, o cara não pode xingar o treinador. Não, olha, eu respeito, mas tem que sair. É claro que tem que sair, irmão. Puto. O cara tá no Eu nunca Palmeiras, falo irmão. do cara. O cara tira o cara sai feliz, tranquilo, de boa. Esquece esse jogador. Deixa ele de lado porque ele não tá interessado. É isso. Certeza. Ô Paulo, e como que foi a tua vinda pra cá? Porque eu lembro que você chega no início de 98, inclusive. Eu fui contratado já em 97. Quando você chega com vários parceiros que já te conheciam Já. de longa data, né? A Arce chega junto contigo. Arilson. O Lauro Rivarola, não jogava contigo, Rivarola, mas você Rivarola. conhecia porque enfrentava muito lá no Sul e tal. Mas como que o Palmeiras foi te buscar, cara? Cara, foi assim, quando eu saio do Grêmio, eu vou pro Benfica, né? E foi a maior contratação do Benfica na história, até aquele momento. Só que o Benfica não tinha esse dinheiro para me contratar. Aí, quando eu chego no Benfica em julho, a gente foi fazer a pré-temporada na Holanda, e aí a gente volta, o presidente é deposto. Primeira vez que o presidente do Benfica teve um impeachment. Puta que sorte, hein, pô. O cara chegando. Cara, não. O cara me contrata, um mês depois, ele não aprovam as contas, mandam ele embora e chega outro presidente. Já com um mês de clube. No segundo mês, o presidente entra e fala assim pra mim: ó, a gente quer demais aqui, só que o que o cara fez é loucura. Não temos condições de pagar esse valor. Se você quiser diminuir seu contrato, era contrato de 5 anos, diminuir pela metade, a gente quer ficar com você, que agora, senão a gente não tem condições. Falei, lógico que não, pô, tem um contrato, eu vou diminuir o meu contrato, sair lá do Brasil. Aí eu falei, então a gente tem 4 propostas aqui pra você, para você estudar. Eu falei, caraca, eu vou ficar 2 meses no clube, cara. Aí eu falei, pensei, aí... Ele falou assim, não, mas não, a gente não tem condições. Aí tinha o Valência,
da Espanha, o La Coruña, que o Djalminha tava lá. Djalma pediu para me contratar. O La Coruña tinha o Parma e o Palmeiras. Porque era Parmalat, né? O Palmeiras e o Parma eram juntos. Eu fiquei 2 meses no Parma lá, treinando, antes de vir pra cá. Não sabia disso. Aí esse cara não queria deixar eu vir. Aí entrou o Filipão e o Paulo Angione. Verdade. Paulo Angione, na época, o Filipão me liga e falou, não, a gente quer você, vem pra cá. Eu falei, professor, eu quero ficar na Europa, eu vou ficar aqui no Parma, eu sair agora, voltar de novo pro Brasil. Ele falou assim, não, o Palmeiras tá fazendo um puta de um time, é o sonho do Palmeiras ganhar a Libertadores, a gente vai ter Copa do Brasil agora pra disputar. Sua meta aqui é chegar, ganhar a Copa do Brasil, levar a gente pra Libertadores e nós vamos entrar com tudo na Libertadores. Tá fácil. Então, eu já vim com essa pressão. Tá de boa, viu? E tinha o Mustafa Contursi, né, que ele nunca ia em apresentação de jogador. Na minha ele veio. Quando ele me entrega a camisa do Palmeiras, ele fala pra mim assim, contra mim foi um leão. Quero ver aqui. Errado não tava. Tá certo, pô. Eu comecei a rir, mas já com essa pressão do Mustafa que veio na minha apresentação. E aí o Filipão liga pra mim, não, você vai ter que vir, os caras vão te cobrar aqui, só que então, eles dão condições de trabalho, papapá, do jeito que você tá querendo. Aí, pô, o Filipão não foi um pedido, né? Foi uma ordem. Filipão. Aí eu escolhi, falei, não, que eu vou. O treinador do Parma não queria deixar eu voltar, mas aí a Parmalat entrou no meio, né? E aí resolveu a questão. E o Parma tinha um bom time, né? Pra caramba. Não era o Crespo que jogava? Era o Crespo. Tinha aquele outro lá também, o Asprilha tava lá, pô. Mas seria um bom ataque em Crespo e Paulo Nunes. Imagina, e Asprilha junto. E aí, quando eu volto já em setembro. Eu saí de lá em julho, agosto eu fui para Parma, fiquei agosto e setembro, volto no final de setembro. Só que o Palmeiras estava disputando o brasileiro e estava chegou na final. Do Edmundo, do brasileiro, contra o Vasco, né? Fiquei bem puto com isso. Contra o Vasco. E aí, só que a Parmalat ninguém podia saber que eu tinha sido contratado já. Eu fui pra Goiás, cara. Fui pra Pontalina, fiquei 2 meses em Pontalina. Deve ter sido ruim pra ele. Nossa senhora, aproveitei. Filipão toda hora me ligava, você tá treinando? Eu falei, tô, professor, tô treinando pra caramba. Tá virado? Ó, não vai e pro aí banco. foi isso, cara. Assim, foi a melhor. Porque eu pensei também na seleção, né? Eu tava nessa época eu tava na seleção. Tinha sido campeão da Copa América, em julho, com o Zagallo, lá na Bolívia. E quando eu vou pro Benfica, o Zagallo fala assim, não vai pro futebol português, porque lá você vai sumir. A gente não tinha como é hoje, né? Passava direto na televisão. Aí o Zagallo falou, não vai. Não deu outra. Foi pra lá, o Zagallo não me convocou mais. E aí eu pensei, dá tempo, se eu voltar, dá tempo de eu disputar a Copa de 98, que eu tava no grupo. Só que aí fui campeão daí da Copa do Brasil, pelo Palmeiras, campeão da Mercosul, né, que é a Sul-Americana, mas mesmo assim não consegui chegar na seleção, mas era um objetivo meu, retornar o Palmeiras também para ir para a seleção brasileira. E no Benfica você nem chegou a jogar, então? Fiz 2 jogos. 2 jogos. 2 jogos. No Parma, eu tô olhando aqui o scout, né, se for essa temporada aqui 97, 98... essa é 97, 98. O treinador era só o Carlo Ancelotti. Isso, era ele. Só o Ancelotti. Era. Só o Ancelotti. Que era o Ancelotti, mas não o que a gente conhece hoje. Né? Ele tinha ganhado o Champions como jogador. O time tinha... Não, ele tinha acabado de ser treinador ainda. Acabado de encerrar a carreira. Tinha jogado muito tempo no Milan. O time tinha Buffon, Zé Maria... Zé Maria tava lá, sim. Que timaço. Sensini, que batia pouco, né? Hernan Crespo. O Stanic, o croata, o Mussi, a Tinha um brasileiro também, tinha outro brasileiro. Não, um atacante. Mais aqui. Tinha gente pra caramba nesse elenco. O Amaral também tava lá, tinha acabado de chegar do Benfica. Adailton. Não, acho que foi Adailton. O Canavaro tava nesse time ainda, era reserva. O Chiesa. Tem o Chiesa agora da seleção. Detalhe, o pai do Chiesa. O pai dele tava lá. Que era melhor que o filho. Tava nesse time. Bem melhor que o filho. Bem melhor. Filho enganador. Churran também tava aqui, ó. Lilian Churran. Mano, o Churran foi um dos melhores laterais de Churran, exatamente. O Churran o Fera, não o Fera, não o filho. Porque tá tendo um monte de Churran aí agora. Os filhos, lateral. Os filhos. Mas e o Faustino Asprilha. Mas o fato de você ir pro Benfica, porque assim, a gente lembra muito aqui o palmeirense como Oséias e Paulo Nunes, talvez a top 3 de dupla de ataque da história. Mas você e Jardel era bonito de se ver. Se completava. Aliás, você sempre se completou muito com o centroavante matador. Era bonito de se ver não contra o Palmeiras, né? Era bonito de ver, mas não contra o Palmeiras. Mas eu tô falando pro futebol. Contra o Palmeiras não gostava, não. Mas depois ele veio pra cá, ficou tudo certo. A pergunta é, o Jardel, nessa época, fez uma história bonita em Portugal. Muito. E influenciou você pra ir pra lá? Sim.
E eu até quando aceitei essa condição de ir pro Benfica foi porque ele tava no Porto. Então. Eu falei, eu vou enfrentar esse cabeção agora. Agora eu vou ganhar dele. Agora eu vou atropelar esse cabeção. E a gente se falava, a gente é irmão, né? Que se falava, a gente se fala. E nessa época eu não tava indo, ele falava, não vem, espera um pouquinho que eu vou te trazer aqui pro Porto. Eu falei, não, cara, mas a proposta é boa pra caramba, não tem como. Ele falou, tá com medo de mim, né, Jardel? Ele falou, não, você aprendeu agora a fazer gol, né? Porque antes eu era o assistência por ele. Garçom. Né? E depois quando ele sai, eu viro o artilheiro do Grêmio. Mas o Jardel foi um cara que a gente se completou assim, cara, de encaixe, sabe? Aquela na questão de vida, de tudo. Tá sabe assim, também, pô, e assim, um cara que é um coração imenso, né? Teve problemas, mas ele só fez mal pra ele. Não fez mal pra ninguém, não fez mal pra outras pessoas, mas é um cara com um coração enorme. E dentro do campo, cara, a gente parecia que a gente se conhecia há milhões de anos quando ele chega no Grêmio. Nos treinamentos, o Filipão falou, que isso, cara? Que absurdo é esse? A gente se achava, a gente conversava muito, porque ele era aquele cara que sabia das suas limitações. Bola no pé, ele não queria nunca. Quando eu tocava no pé dele, ele falei, não toca pra mim, não toca. Toca no Carlos Miguel, no Arilson, no pé não. Queria fazer o gol. Vai pro fundo, olha o Arce passando lá, o Arce faz o arco. Então, assim, era um time que sabia as suas limitações, que se entendia e usava isso da melhor forma possível. Era um time muito forte. Dessa forma de jogar de vocês, desse Grêmio 9-5, 9-6, né? A gente vê no Palmeiras depois, logicamente, principalmente com a sua chegada. Com o Arce também, que todo mundo fala, né? A batida de bola do Arce era um bagulho. O Filipão teve um mérito, né, nessas conquistas, né, inéditas, porque a gente tem que falar isso. As conquistas que nós tivemos no Palmeiras, elas foram inéditas. As duas, o Palmeiras não tinha Copa do Brasil, o Palmeiras não tinha Mercosul, o Palmeiras não tinha Libertadores, as três. Verdade. Todas foram inéditas. Então, quando o Filipão começa a contratar esse time, ter essa formatação, a primeira coisa que ele me fala é assim, eu vou encaixar esse time como o Grêmio foi de 95, 96. Só que aí a gente tinha alguns jogadores que não tinham muito o perfil daquele Grêmio de 95, 96. Aí ele vai trazendo, ele traz o Arce, ele traz o Rivarola, ele traz o Arilson, ele traz outro jogador também que tinha Mancini não, o meia que veio, gente. Quem que Darcy? Não, tinha o Jackson que veio. O Jackson veio do esporte. Jackson veio do esporte. Jackson. Foi importante pra caramba pra gente. Bom jogador. Foi muito importante pra gente, porque ele quando precisava jogar na direita, ele jogava. Quando precisava jogar no meio, ele jogava. E era motorzinho. Exatamente. Motorzinho. O cara é um jogador que o Filipão sempre gostava. Então, assim, o Filipão vê armando a equipe. Você pode ver que se você fechar o olho e ver o Grêmio de 95, 96, é o Palmeiras de 98 e 99. Da mesma maneira de jogar. Com os mesmos meias, 2 canhotos, Alex e Zinho, Arilson e Carlos Miguel, com 2 atacantes, eu fazendo os 2 lados, o pêndulo e um centroavante de área. Os zagueiros, era um que batia pra caramba, que era o Rivarola, o nosso era o Baiano, o outro que jogava, que era o Roque Júnior, era o Adilson Batista, o Arce era o lateral, não precisa nem falar, e o lateral, o Roger. O único que tinha um pouquinho de diferença era o Juninho, porque o Juninho era diferenciado demais, né? O Júnior lateral. O Roger Machado. O Roger Machado. Eu ia falar, o Roger fazia mais mais defensivo. terceiro zagueiro. Fazia o primeiro terço do campo. Ele falava difícil essa época? Não, eu morro de rir dele até hoje. Eu sou um cientista da bola. Ele não falava assim antes? Porque os caras falam que o Valentim não era galã quando jogava. O Valentim virou galã depois de técnico, né? E o Roger também. O Roger era tranquilaço, cara, sossegado. Eu nem imaginava que o Roger fosse ser treinador. Depois de um tempo que ele se transformou nessa questão. Então, assim, o único jogador diferente que a gente tinha no time era o Juninho, que não era com as mesmas características do Roger. Então, quando a gente começa a encaixar esse time, cara, eu tinha certeza que a gente ia ganhar. A gente entrava em campo e o Filipão tem uma coisa que, pra mim, é primordial. Você vai jogar fora? E ele fala assim, gente, esse jogo aqui é o do título. Ele escolhia um time e falava, se a gente passar desse time, o nosso time ninguém segura. E ele tinha, em alguns jogos, essa determinação. Vou dar um exemplo. Na Copa do Brasil de 98. Né? Porque a gente sabia que lá na frente a gente ia pegar um Flamengo ou um Cruzeiro que estava bem pra caramba. Aí a gente passa por um time na semifinal, agora eu não tô me recordando. Eu não lembro, cara. Ele falou assim, se a gente ganhar desse time, a gente é campeão, como foi contra o Corinthians na Libertadores. Se a gente passar pro Corinthians, ninguém segura esse time. E a gente acreditava nas colocações dele, né? Ele fazia a gente acreditar, não é que a gente acreditava. Ele fazia a gente acreditar. Por isso que eu acho que a parte que o Palmeiras tem hoje, para mim, das mais importantes,
é o que o Abel faz com a cabeça desses Mental. jogadores. Mental. Mentalidade vencedora. Você pode estar em momentos ruins, momentos abaixo, momentos adversos, mas a mentalidade vencedora que o atleta tem, que ele coloca, você pode ver que tem muito jogador bom pra caramba, mas não tem mentalidade vencedora. É verdade. Perdeu, ganhou pra ele. O cara desiste rápido. Desanima. E eu vejo muito nesse Palmeiras o que a gente fazia na maior tanto é que teve aqui o Nicoleles, que é neurocientista, e até a gente conversou com ele, e enfim, ele tá trazendo pro futebol mais essa parte. Cara, ele é um cara referência. Sim. Ele disse que no futebol ainda isso é muito cru. E ele tava mesmo dizendo que a maior característica que ele vê desse elenco é justamente o mental. Que é porque técnica a galera tem. Porque eu já falei, então, assim, eu já falei isso várias vezes e muita gente não concorda e eu respeito muito. Pra mim, esse time do Palmeiras, não esse time, essa geração. Né? Não tô falando desse time específico desse ano. Tô falando essa geração, pra mim, é a maior. É a maior que o Palmeiras teve. Eu não vi lá atrás, eu tô falando das que eu vi. De 80 e pouco pra cá, que eu lembro, porque meu pai era palmeirense e eu acompanhei. Então eu via. E essa equipe, ela é muito vencedora. E ela se renasce em vários momentos ruins. E isso é importante. O Filipão fazia isso com a gente. Nossa geração teve 2 anos. Se a minha geração vai 5, tenho certeza absoluta que a nossa ia atropelar essa. Verdade. Mas na minha opinião, essa é a maior. Não tô falando que é a melhor. Você pode falar que o time de 93 era melhor tecnicamente. Você pode falar que o time de 96 era melhor tecnicamente, de jogadores com mais qualidade. Mas mentalidade vencedora, time, pra mim, o clube é grande quando ele conquista. É importante você renovar, você valorizar a base, mas o clube ele é gigante quando ele conquista, ele mostra. Ele chega lá, dá o carimbo, fala assim, aqui não, aqui a gente que ganhou. E esse time do Abel, ele já mostrou isso várias vezes. E aí, em momentos que você fala assim, cara, não vai. Acabou, esse ano não vai. Eles vão lá e renasce. Mas 99 era assim. Isso chama atenção. Aquela virada contra o Corinthians foi assim, aquele 3-2. Exato. Era um time do Corinthians, pra mim, que eu vi, acho que é o melhor que eu vi. O melhor pra mim, até eles mesmo lá no Corinthians falam que é o melhor. Que assim, o nosso time é gigantesco, mas cara, faz o 2-1 ali, muitos caras com técnica falam assim, velho, ferrou, vai tomar 4. Mas vira o jogo. O do Flamengo no coisa. 4-2. Cara, a gente fez 2 gols em 5 minutos, 3 minutos. Sacanagem, cara. Então assim, a gente sempre acreditou. Era um time que sabia das suas limitações, mas quando se juntava, se você botar o nosso time de 99, cara, é só cara que jogava pra caralho. Só que além de jogar, os caras queriam ganhar, cara. O Filipão botava isso. Eu vejo muito do Filipão no Abel. Muito. Tanto que o Filipão, toda vez que eu converso com ele, o Filipão fala pra mim que o Abel é o maior da história. Fala isso? Fala. Filipão, o próprio Filipão. E não é papinho, não. Não. Ele fala pra mim, a gente, assim, sozinho. Não sei nem se eu podia falar isso aqui, mas já falei. E ele fala que é o maior. Porque vai dar corte. Entendeu? Porque tá na cara. Só não vê quem não quer. Eu não tô dizendo que o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Mas cara. Quando eu vejo o Palmeiras entrar, eu falo assim, nossa, ele não tá bem hoje. Mas do nada ele vai e renasce. É o treinador, cara. O jogador de futebol, ele necessita de um cara diferente pra incentivar-lo, pra às vezes bater, às vezes acalmar. O Abel sabe lidar essas coisas. Às vezes ele bate, às vezes ele traz o cara pra cá com carinho, às vezes ele joga uma parada na imprensa, às vezes ele joga uma parada lá dentro, entendeu? O cara que trabalha com gestão, com um monte de gente, ainda mais hoje, na nossa época não tinha tanto. Tinha. O jogador sempre foi mala, mas hoje é pior, né? Hoje os caras são abusados. Não, trabalhar com jogador de futebol, meu irmão, vou te falar, que raça. A gente é problemático. Ô Paulo, e naquele elenco de 99, quem que era o mais... Quem que era o mala? O mais complicado de todos ali. Porque a gente sabe que sempre tem os mais tranquilinhos, tem os... Complicado em que sentido você tá falando? Nesse que você tá falando assim, que é malas e tal. Quem que era assim o mais... Cara, a gente tinha muita gente ali. Eu tinha que fazer o contrário. Eu vou fazer o contrário. Quem não era? Melhor. Quem não era? O Arce tá fazendo uma eliminação. Você sabe de uma coisa? O Simon falou pra mim, o Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro, que o cara mais chato era o César Sampaio. Não, era o Zinho. Ele falou Zinho. O Zinho era chato no treino de recreação. Pô, teve um treino de recreação que o Zinho e o Evair quase saíram na porrada. Eu falei, você tá de brincadeira, cara. E eu, na recreação, os caras me chamavam de tiriça, que eu nem corria, né? Era o momento de eu relaxar, brincar, pô. Cobrança direto, os caras queriam ganhar saiu na porrada, empurravam o outro no rachão. O time com o Júnior Baiano, cara, quem vai brigar o Zinho vai velho. O Marcão jogando de centroavante. Imagina o Marcão saindo com essas bolas hoje no pé.
Imagina, já imaginaram isso? Um Marcão com bola no pé É hoje? demais, cara. Ele fala que você Falar é nisso, ótimo, né? Ele fala. Falar nisso, hoje a gravação, ontem foi aniversário do Marcão, né? É verdade, cara. Ele Aniversário do foi até nosso no show, ele Marcão. postou lá. Pô, foi com a Sônia, a esposa dele. Um beijo pro Marcão, um cara que eu amo de paixão. O Marcão é o maior ídolo da minha vida, mas você não tá longe, eu vou te mostrar aqui. Meu pai mandou. Até aproveitar a oportunidade, Luizão. Eu tenho uma foto aqui no. Eu não sei se eu te mostrei já essa foto. Já, Né? eu acho que já. Olha Deixa eu essa ver foto aqui, ó. É. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Dá uma olhada, Luiz. Olha essa É foto. você e o Pablo do Colé a Música? Vou mostrar aqui, ó. Fecha aí, Charu. Já mostrou, eu tenho. Eu e Arilson de Paula Nunes aqui no Parque Quando eu tinha Antártico. cabelo. Ele com a peruca do Tiririca. A peruca do Tiririca. Ô, menino lindo! Eu já postei essa foto. Eu sei, minha, eu mas sei. Abestado. Postei ela. Porra, novinha, ó, a vida arrebenta com a gente, né? Não, e aqui eu tenho com o Marcão, você. Tem mais gente aqui, cara. Tem uma foto com uma galera esse dia. Era no fosso do Parque Antártico, não é igual hoje. os caras estavam tinha que saindo passar ali. ali. Mas aquele fosso era bom pra gente, sabia? Por quê? Porra, quando a gente chegava ali pra jogo lotado, os caras tinham que. Primeiro, Tinha que a gente passar tinha que ali. passar no fosso e a galera já ali a gente já tava com o coração aqui na boca. E os caras tinham que passar ali no meio, irmão. O que a torcida do Palmeiras fazia pressão nos caras. Pressão. Os caras se cagavam, desculpa a palavra. Não, mas tranquilo, eles Por cagavam. favor, ó, eu e o Zinho, ó. Olha. Ó, eu era um Caralho, seu molequinho. cara. Crisão. Não mudou nada, né? Igualzinho, cara. Não, Mudou mas esse nada. dia foi inesquecível. Aí você Esse tá dia falando foi dos muito caras. legal. Então, assim, o Arce não é. O Arce era tranquilo. É. Acho que só o Arce era tranquilo. O Arce era tranquilo. Pô, já. O César Sampaio. O Zé não era O tranquilo? César é maluco, cara. Tá maluco. Pô, primeira vez que eu chego no Palmeiras, esse eu vou ter que falar. O Filipão tinha essa parada de botar os caras pra ser acostumado dentro do quarto, né? Hoje é um jogador no quarto só, né? Na viagem, é? Era tudo? A gente não eram sabia. dois. Primeiro, cheguei no Palmeiras, o Filipão me bota com Oséias. Gente, vocês já viram um baiano pelado andando dentro do quarto com um quartinho desse tamanho? Arrumando as trancinhas dele pelado. Cantando música baiana a noite inteira. Passa pra lá, você é peladão. Aí vem a trancinha. Aí, pai! Como é que eu falei, Filipão, se você me botar de novo com o Oséias no quarto, e eu não jogo mais no Palmeiras. Não jogo. O Filipão tirou ele, botou ele com o Juninho e me botou aí que virou uma parceria com o Zinho. Ah, e o Zinho. O Oséias é o cara mais louco que eu já vi na minha vida. Mais louco. Você tá conversando uma parada séria com ele, pô, esse jogo é importante pra papai, e ele fala assim: e aí, pai? Pode deixar que eu vou resolver isso. Largava, cara. O cara maluco, ele não levava nada. Assim, tem gente que, tipo, eu me concentrava pra caramba pra jogar. O Oséias, você tinha que deixar ele quieto. Deixar ele cantar as músicas baianas, fazer as palhaçadas dele, da coisa, porque se você botasse pressão nele, ele não rendia. Tinha que só deixar o cara solto. Deixa ele à À vontade. vontade. Então, assim, por isso que eu falo que a importância do treinador é entender cada cabeça dos caras que ele tem na equipe. E esses caras que são vencedores, eles entendem isso. Não querendo te colocar numa dividida, mas esse time de 99 foi o melhor com o qual você jogou? Melhor. Ou ainda aquele Não, Grêmio melhor. de 95? Isso eu sempre falei, não. A diferença é. Até às vezes os meus amigos lá do Grêmio ficam chateados, né? Mas assim, nível técnico do nosso time era. Pô, olha aqui, irmão. Concordo. Marcão, Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior. Clebão E tinha o no Clebão banco, ainda é. no banco. Aguinaldo. Juninho. César Sampaio, que vocês já viram o que o César Sampaio jogou de futebol? Não, Sacanagem. Eu nunca vi um cara jogar da maneira que o César Sampaio jogava. A gente tinha Alex, Zinho, eu, Oséias, Euler, Evair, Asprilha. Cara, esse nível tecnicamente era absurdo. E o nosso time, além da técnica e da habilidade, do talento, a gente tinha gana de vencer, vontade de vencer. Nosso time não se contentava com derrota. Entendeu? Por isso que eu falo que a gente ficou 2 anos, né? Porque a Parmalat saiu, a Parmalat ficou 2 anos. Nessa época, infelizmente, teve que sair do Palmeiras. E aí teve que negociar os jogadores. Porque pela gente, se a gente fica mais 4, 5 anos, era título e atrás de título. Você sai em 2000. 2000. Aí você vai pro rival ou não? Não, vou pro lembro. Grêmio. Volto pro Grêmio, pô. Ah, O Grêmio volta pro contrata. Grêmio. A ISL entrou no Grêmio e contratou. Eu e o Zinho, pô. Foi eu e o Zinho pro Grêmio. Porque eu vou falar, Paulo, você é meu amigo, mano. O que eu fiquei chateado quando tu foi pro rival, mano. Eu Foi. fiquei muito chateado, cara. Porque você, tipo, eu era adolescente, mano. Eu era muito fã do seu, mano. Eu sou. O palmeirense, eu acho que o palmeirense esqueceu isso. Não é um cara que ficou marcado. Não, tanto que eu saí. Não, tudo bem. Eu larguei. Não é, mas eu digo assim, eu acho que como torcedor tem que falar, porque, porra, a gente Sim. ama tanto você, mano. Quando viu com a camisa, nada contra o Corinthians, é rival, beleza. Sim. Você fala, não, mano, esse cara não. Tudo bem, no Grêmio ele castigou nós.
Mas aí ele veio pro lado verde do bagulho e tal. Mas não pro Corinthians, cara. Tu se arrependeu? Muito. Mas assim... É bom falar pro torcedor. Então, é bom o torcedor do Palmeiras, eu sempre falei isso, e nunca saí assim, na mídia, alguma coisa assim. Quando eu tô no Grêmio, e aí entrou a mesma coisa do que aconteceu comigo no Benfica, aconteceu no Grêmio, porque o Grêmio, a ISL quebra. Lembra? Que a ISL entrou no Flamengo, no Grêmio. E ela era parceira da FIFA na exatamente, época. Ela quebra. Tinha o lance do Mundial de 2001, exatamente, inclusive. isso. Ela quebra e aí o Grêmio não me pagava. Eu cheguei no Grêmio em janeiro, o Grêmio me pagou só até maio. O Grêmio me pagou só até maio. Eu trabalhei o ano inteiro sem receber. Eu recebia o que tinha na carteira, o direito de imagem, que era 80%, eu não recebi. E aí, o presidente do Corinthians, como é que era o nome dele? Do Alíbio. Liga porque falou assim, não, nosso sonho é ter você, não sei o quê. Só que antes de ir pro Corinthians, eu peguei o telefone e liguei aqui. Liguei aqui e falei assim, gente, então o Grêmio não tá tendo condições de me contratar e eu quero voltar. Vocês me contratam? Não, nós não temos interesse porque nós não temos, já temos atacante suficiente, Aí eu ligo pro Flamengo, que era um time que eu tinha de novo o desejo de começar lá. O Flamengo é a mesma coisa, nós não temos interesse porque a gente já tá com jogadores aqui na posição. E aí eu falei, cara, vou ter que ir. Não tem jeito, é o único time que tá me mostrando condições de trabalho. Não tinha. Times grandes na época eram Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Tinha outro time, mas essa eu não liguei. Cruzeiro não tava? Não era Cruzeiro, era... Meu Deus do céu. Vasco. Vasco era... Sim. Só que eles trouxeram o Romário na época. Aí falou, não tem. Então assim... mas resumindo, aí eu fui pro Corinthians. Quando eu chego no Corinthians, cara, quando eu tava lá dentro, eu falei assim, cara, que absurdo, agora não tem mais jeito, agora eu vou aqui dentro. Só que, passou o primeiro mês, passou o segundo mês, passou o terceiro mês, o Vanderlei chega. Era o Dario Pereira, se eu não me engano, o treinador. Caraca, é verdade, treinou. Dario Pereira. Verdade. E aí o Vanderlei chega. Quando o Vanderlei chega, o Vanderlei ia fazer uma barca. Você lembra quando tinha uma barca no meio do carro, no meio da coisa assim? O Luxo era ele. Rei de fazer barca. Aí eu falei, professor, me bota nessa barca. Eu quero ir com o Noé. Me bota nessa barca. Que tá maluco? Preciso de você aqui. Você vai treinar, vai se condicionar. Eu falei, não, professor, eu quero ir embora. Isso era maio, junho. 2001, já tinha 3 meses de clube. Aí ele, não, vai treinar. Cara, quando eu ia pro jogo, sabe o que é isso? Você ia trabalhar, eu tinha 5 seguranças. Eu tinha 2, quando eu morava em São Paulo, eu tinha 2 seguranças. Mas quando eu fui jogar no Corinthians, eu fiquei com 5 seguranças. Eu ia chegar para trabalhar, Luiz, o meu carro era balançado assim. Quando eu entrava no campo lá, a gente treinava naquela fazendinha. Eu entrava na fazendinha, para me sair, eu ficava 1h30, 2 horas depois do treino para sair do campo, para ver se os caras desistiam de ficar lá de fora me esperando. Todos os dias. Falei, cara, não aguento. Aí eu cheguei um dia na minha casa, minha esposa tava lá, né? Eu falei assim, ó, você vai ficar aqui, eu tô botando todas as minhas coisas dentro do carro, eu tô indo pro CT, vou conversar com o Vanderlei, vou largar, tinha 2 anos de contrato. Isso era junho ou julho. Tinha 2 anos de contrato. Falei, vou largar, botei toda a minha roupa, tudo. Cheguei lá com o meu carro, fui no Vanderlei e falei assim, ó, larguei. Não, minhas coisas estão tudo lá dentro do carro, daqui eu já vou sair pra ir embora pra Goiás. Já não quero dinheiro, não quero nada, não quero um puto de vocês. Rescisão, fundo de garantia, eu vou assinar tudo que vocês me derem, eu assino, largando tudo. Eu só quero o meu passe. Quero que vocês me dão o meu passe, porque o valor que eu ia deixar pra trás era gigante. E aí o Cittadini tentou de todas as maneiras, eu falei, não. De lá eu fui embora, pra você ter noção como é que tava a minha cabeça pra trabalhar. Larguei, fiquei 1 ano sem jogar futebol. Fui pra Goiás. 1 ano não, né? 7 meses, porque eu saí em julho, 6 meses. Então, assim, foi uma escolha, primeiro, uma escolha errada, muito errada, não pelo clube, igual você falou, respeito demais a instituição. Claro. Fui muito bem tratado lá pelos atletas, pela comissão técnica, mas eu entendo perfeitamente que o torcedor corintiano sente por mim até hoje. Porque se eu fosse corintiano, eu também sentiria ódio de mim. Pelo que eu fiz daqui contra eles, porque assim, esse time me trazia gana e sorte.
E não foi só aqui. No Grêmio eu maltratava o Corinthians. No Flamengo eu maltratava o Corinthians. Entendeu? Então esses caras me odeiam. Até hoje eu saio em São Paulo hoje. Quando eu vejo um cara que tem cara de corintiano, eu já saio pra um canto, que eu tenho pavor dos caras. Não dá pra... Não, mas ô Paulo, assim, a gente, pô... É que a amizade é uma coisa muito íntima, mas a gente tem uma parceria, você sempre foi muito legal comigo. E eu precisava falar isso. Não, aqui, sim. O torcedor... E assim, primeiro que eu acho que foi importantíssimo você explicar. Teve um podcast que eu fiz com os amigos... com a galera palmeirense, e eu conversei com o Edmundo, e o Edmundo contou que foi pro rival exatamente numa situação parecida assim. Ele teve um problema sério da vida pessoal, e o único clube que falou, ele ia ficar assim. Exato, senão você fica sem trabalhar, ué. Então, assim, tipo, tem que ser explicado, legal que tu explicou, e tipo, e cara, pra mim já tava isso aí, eu nunca, não continuei guardando mágoa, mas na época foi muito estranho, né, Luiz? Com o palmeirense você achou, mas legal que tu falar, tu explicar do jeito que foi. E assim, eu posso te garantir, de que foi, tanto que foi um erro, e a gente sempre faz erros na vida da gente. Comigo, não sou só isso, já fiz outros erros na minha vida. Para mim foi um erro eu ter ido pro Benfica, eu não deveria ter ido, eu poderia ter esperado mais para disputar uma Copa do Mundo. Se eu não disputei a Copa do Mundo de 98, foi por um erro meu de ter ido pro Benfica, de não ter esperado. Depois da Copa do Mundo eu poderia me valorizar mais ainda. Enfim, a gente tem erros na vida. Só que, igual eu falei, aí o que a gente tem que fazer no meio desses erros? Consertar, né? Aquilo que a gente pode e aquilo que a gente, né, tem na mão para fazer isso. Foi o que eu fiz. Quando eu estava lá dentro, eu vi. Eu errei, não deveria estar aqui. E vou repetir de novo. E entendo os corintianos. Entendo. Porque se sou eu também faria a mesma coisa, cara. Eu tenho amigos corintianos que me xingam até hoje. Leonardo, cantor aí. Leonardo fala, meu Deus, você é doente. E assim, ele falava, caraca, o que você me arrebentou? Você me arrebentou 2 vezes. Você me arrebentou contra mim, depois quando você foi pra lá, não jogou porra nenhuma. Ô Paulo, mas falando um pouquinho nesse lance assim, de erros e escolhas, qual que foi a barca mais furada que você se aventurou dessas, assim, de... Aqui no Brasil nem tanto, porque você tá em casa, pelo menos, né? Mas fora, você se aventurou em alguma que depois você olhou e falou assim, o que eu vim fazer aqui, cara? Não. Eu fui pra Arábia, né? Eu fui para a Arábia, mas não recebi. Então eu voltei, meu empresa, mas não foi pelo clube, foi pelo meu empresário, que tentou, de alguma forma, sumir com a grana. Aí eu saí. Mas assim, todos os lugares que eu joguei pouquíssimos clubes, cara. Eu joguei, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Corinthians. Corinthians eu não fui, eu passei. Mojimirim, eu joguei 6 jogos, com pedido do falecido Seu Barros, que era meu grande amigo, que Deus o tenha. Eu tinha parado de jogar futebol. Joguei até contra o Palmeiras no Allianz Parque, na Série B. 2000 e... Quanto que o Palmeiras jogou na Série B? Série B, 2013. 2013 não, 2003. 2003. No Parque Antártico, você falou Allianz Antártico, exatamente. Então foi 3. 3. Ali eu ia pra Arábia. Então eu fui para casa para me treinar e ele falou assim, cara, a gente tinha aquela questão 6 times classificavam para disputar a final e 6 disputavam para não cair. E aí o meu Jimirim tava para não cair. Então eu joguei 5 jogos e fui muito bem tratado lá em Mogi até hoje, quando eu volto lá no Marquinhos, que é o filho dele. E no Gama. No Gama, antes de ir para a Arábia, eu fiquei 7 jogos também. Porque eu já tinha marcado de ir para a Arábia Saudita. O Cuca era o treinador. O Cuca. Então eu fiquei 7 jogos também, porque o presidente era muito meu amigo lá de Brasília, né? E aí eu falei assim, vou até bom que eu mantenha a forma. Então eu não joguei muito tempo. Então todos esses lugares que eu fui, eu tirando o Corinthians, eu pensei muito, refleti muito, e eu tinha a opção de escolhas, né? Quando você não tem a opção de escolha, aí é complicado. Virar comentarista. Você teve que colocar um peso na balança. Ali você já imaginava antes, algum dia, estar nessa posição, já, Paulo? Porque é uma situação que eu sempre... No futebol, é que eu sempre me via. Porque eu gosto de me comunicar, eu gosto de ver futebol, eu acompanho futebol, vejo 24 horas de jogo, mesmo legal, quando eu não trabalhava. Eu adoro futebol. É uma coisa que eu largo tudo quando tem um jogo interessante, um jogo bom. Desculpa. E para falar sobre futebol. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser comentarista foi na Bandeirantes com o Neto, com o falecido Luciano do Vale. Luciano do Vale, que Deus o tenha. Monstro da comunicação. E eu fiz um jogo Flamengo e Atlético Mineiro nos estúdios da Band. O Neto ficou encantado, o Neto já estava lá, falou: não, a gente quer você aqui. Só que eu tinha muitos amigos jogadores ainda.
Ficava ruim pra você. Ficava. Eu sempre respeitei isso. Pra você ter uma ideia, vou dar um exemplo pra você ver como é que eu sou na minha profissão. O Palmeiras foi jogar a Copa do Brasil, o Filipão treinador. Em 99, 98, 99, 2000, contra o Sampaio Correia, lá no Maranhão. E a gente estava no mesmo hotel do Palmeiras. Filipão é meu pai, meu segundo pai. Não fala que é o primeiro, porque meu paizão, se manda lá no céu, vai ficar chateado comigo. Mas o Filipão é minha vida. Eu não fui no quarto do Filipão. A gente sabia que estava lá. E o Filipão, o que acontece? O Filipão dá 10h30 da noite, vai lá, bate na porta do meu quarto. Quando eu abro, o Filipão fala: que isso, cara? Como é que você... O Palmeiras está aqui, você não vai ali no quarto me visitar? Que isso? Eu falei, aí eu expliquei para ele. Falei assim, professor, não quero misturar as coisas. Se eu descer lá, eu vou encontrar os jogadores. Entendeu? E como na minha profissão, eu tenho que ter a liberdade de me posicionar. Se eu falo contigo aqui e à tarde ali eu tô falando de você, num ponto em que você não vai gostar, eu acho que o cara vai achar que eu sou um cara duas caras. Então eu prefiro não me expor com atletas, por isso que eu não fui comentarista antes, porque eu não queria falar de amigos, não queria comentar sobre amigos. Então eu deixei 7 anos passarem para eu poder falar assim, agora sim, agora eu tenho condições de poder ir pra Latinha. Mas isso é 2012? E me expressar. Não, 2018, pô. Não, mas essa do Felipão... O Felipão é agora recente. Não, agora, 18, pô. 19. 18, que acho que foi até 19 ou 20. Quanto que o Felipão voltou aqui? Ele voltou em 18, deve ter sido 19. 19. Foi porque eu entro na casa em 18. Eu entro na TV em 18. Então deve ser 19. Então assim, Rudy, eu gosto de ter minha liberdade. Eu não gosto de encontrar o atleta. Eu não gosto de encontrar... A comissão técnica nem tanto, porque eu tenho ainda, eu tenho Renato Gaúcho, eu tenho Mano Menezes, eu tenho o Tite, eu tenho todos os caras, mas esses caras já entendem mais, o atleta não. Eu fui atleta, eu sei. Aí, quando a gente fala assim, quando a crítica é construtiva, o atleta não gosta, não adianta. Então assim, eu não vou ser hipócrita de estar com um cara aqui e à noite ter que falar dele. Mas eu nunca desrespeito o jogador. Isso é uma coisa que eu levo comigo sempre. Eu posso dizer que ele não tá bem nesse jogo, ele pode dizer que taticamente ele não tá cumprindo aquilo que o treinador tá. Eu não sou como uns e outros aí que... Não tem condição de jogar em tal lugar. Exatamente, não existe. Sabe bater na bola. O atleta profissional que chega num clube do tamanho de jogar no Campeonato Brasileiro, o cara é profissional, o cara passou... Você lembra do funil? O funil, Do funil? Não tem como. Eu costumo dizer isso pra galera. Mas isso dá corte, o cara gosta, o cara sabe. Mas é uma falta de respeito enorme. Eu sei, enorme. mas a galera... Olha só, Paulo. Quem consome e reclama tá errado. Porque se você consome, você dá... Entendeu? Sim, você dá audiência com esse tipo de situação, você tá incentivando algo que você critica. E o Paulo, Luiz, papo sério, não é porque ele tá aqui não, cara. Eu acho ele, mano, um dos melhores que tem. Sim. O Pedrinho é um cara que eu elogiava demais, hoje ele virou dirigente. Muito. O Paulo, você tá, mano... Eu lembro de você na Fox, às vezes que você foi lá. Então, a gente trabalhou junto aí. Mas, tipo assim, tu sempre foi, mas tu evoluiu demais, cara. A gente vai aprendendo, né? O dia a dia vai mostrando isso pra você. Acontece, Paulo? Tipo, tem aí jogador que comenta bem. Só que o cara às vezes fala mais que o narrador. Muito. E isso é horrível, eu odeio isso. Atrapalha. Isso é falta de direção. Do cara chegar, amigão, olha só. Falta do coordenador tá no teu ouvido. Você não, irmão. Você tem que ser curto. Toda vez que você é desafiado a falar, você não enrola, você fala que tem que falar, você analisa. Você não é clubista. Então, se você tiver no eu tiro por mim. Se eu tô vendo um jogo, tô aqui vendo um jogo, aí o comentarista entra, fala do lance específico e aí começa a falar de outras coisas. Eu já me desconcentrei total. Eu sou um cara que tô vendo, né? Aqui desse lado. Então eu tento fazer tudo aquilo que eu não queria que o cara fizesse. É curto, grosso, o básico, é simples. Simplificar, tudo simplificado é melhor. Óbvio que você tá falando. A gente tá num trabalho que é assim. Você faz um comentário, você deve saber disso. Você faz um comentário dentro da partida, em 1 minuto você é sensato, em 30 segundos você já não é sensato mais. Sim. Que é normal da profissão que eu escolhi, né? Sim. E eu amo essa profissão. Eu disse lá pra minha família que daqui uns 7 anos eu volto de novo pra Goiás, mas ainda pretendo trabalhar ainda mais uns 7 anos ainda. Por favor. Mas é legal ele falar esse lance do respeito, né? Porque eu falo muito isso quando eu converso com o pessoal mais jovem, que às vezes vem perguntar, pedir dica, né? E eu falo, cara, sempre respeite o profissional que tá ali. E assim,
principalmente levando em consideração duas coisas. Você deve ter jogado em algum momento. Exato. E talvez você E não deu certo, passado por isso. isso. E se você não jogou, pior ainda, que é o meu caso. Eu não cheguei a jogar. Eu sempre gostei de futebol, mas... Você era juiz, né, Você dá Luiz? uma bola no meu pé... Ele era juiz da várzea. É uma lástima, eu maltrato a bola. Então, eu já tinha esse lance do respeito e eu falava pra todo mundo, cara, eu não me sinto no direito de falar, fulano não sabe bater na bola, Pois fulano não sabe fazer... eu acho isso também. Eu acho não isso, sei. Tomada de decisão. Como que eu vou Tem medir? coisas que o jornalista e o atleta, eu acho que faz essa junção perfeita. Porque Sim. o jornalista fala sobre a história, sobre as coisas que ele estuda teóricas, né, a respeito do futebol, e o atleta da vivência que ele teve dentro do campo. Mas tem coisas que não pode se misturar. Eu não posso entrar na questão do jornalista para falar sobre a história do Palmeiras, sobre a história daquele jogador que em 1900 e tanto jogou no... Eu nunca entro. Tanto que quando o cara começa a falar, eu já viro as costas aqui pro cara não me perguntar. Fica com medo. Pô, os caras me perguntam, passa pra lá. E aí, pro outro lado, o cara... Tem gente que não pode falar assim. Toma, o cara, pô, como é que o cara vai falar que o Dudu tomou a tomada de decisão errada? Porra, cara, parece que é a mesma coisa que você chegar pro médico e falar assim, ele enfiou o bisturi errado na pessoa. O cara nunca foi medicina. Exatamente. O cara nunca foi pra operar dia a dia, né? Porque teoricamente até alguém pode ler alguma coisa, mas o dia a dia que faz isso acontecer, entendeu? Então, assim, eu tento o máximo, Luiz, falar sobre parte tática, sobre a maneira que tá jogando, sobre o jogador que naquele momento ele não está bem, e isso acontece, pô. Ninguém joga bem sempre, né? Tem dias que as coisas não dão certo. E aí você tem que passar por isso. E tem que ser. E aí sim, a crítica, se o jogador ele for inteligente, ele olha o jogo, porque eu gostava de ver. Todo jogo que acabava no outro dia cedo, na hora do almoço, eu tava lá vendo tudo. Você assistiu o jogo todo? Todos. Sem exceção. Sem exceção. Às vezes pra me enaltecer, às vezes pra me criticar. E isso faz parte do futebol, porque é o que eu falo pra você. É quarta e domingo você tem. Você não pode ficar nos louros de quarta e nem ficar na desgraça de quarta. Você tem que no domingo você tá inteiro, tá bem. Eu acho que o atleta que ele faz, se ele faz isso, ele tem ciência de que ele não foi bem. Não precisa de eu dizer isso. Ele mesmo na cabeça dele sabe. A autocrítica, né? E é uma reconstrução constante. E quem não se autocritica não sobe, não evolui. Em tudo, aqui na latinha, na medicina, na advocacia. Na limpeza de rua, tudo. O cara que é motorista da vida. Exatamente. Se ele se incomodar, então ele tá tranquilo. E o palmeirense, você sente que às vezes o palmeirense, porque obviamente deve ser o maior número de fãs que você tem, Palmeiras e Grêmio talvez, mas o Palmeiras talvez até mais, o Palmeiras tem mais torcida, você sente que eles te cobram pra cornetar o time do Palmeiras? Cobra pra caramba. Cobra pra cornetar mesmo? Cara, é muito engraçado, porque assim... O palmeirense, você sabe que o palmeirense eu sei bem, palmeirense cara, eu sei bem. Eu vejo muitos palmeirenses, cara, e assim, primeiro, eu tenho antes de eu te responder essa coisa, e já respondendo, né, que eu falei que cobra, eu tenho que agradecer tipo, as pessoas que estão aqui. Tem muita gente aqui, muita cara, gente, então, não tem nem espaço. Assim, a melhor coisa da vida da gente, vou te falar, ninguém é hipócrita de dizer que não joga futebol pela questão financeira também. Né? É o nosso trabalho, o nosso pão, eu tenho que pagar, mudar tenho que pagar os boletos. Não, mudar a sua vida, que você vê humilde lá. Exatamente. Então, assim, não a minha só, né? Mas da minha família toda. Então, assim, mas o que eu levo muito pra minha vida é o carinho e o respeito do torcedor. Né? Por isso que no aeroporto, quando precisam de mim, eu tô sempre. Eu nunca vou pra um lugar se eu tiver mal. Minha mãe me ensinou isso. Eu faço eventos, você sabe que eu faço eventos do Palmeiras, eu faço eventos do Grêmio, eu faço eventos do Flamengo. Enfim, minha mãe sempre falou assim, filho, o dia que você não estiver bem, não vá. Nunca vire as costas, nunca deixe de falar com alguém, nunca deixe de ser educado com a pessoa que quer o seu bem, que tá ali pra te ver, que tá ali pra te tirar uma foto, tá ali pra saber, escutar a tua voz. Porque eu fui assim lá atrás. Eu tenho meus ídolos, claro. Eu tenho o Zico. O Zico pra mim é o cara que eu vejo, até hoje eu olho pro Zico, eu começo a tremer, ele até fala, você não vai me tirar outra foto comigo, né, Paulo Nunes? Eu já tenho umas 200 mil fotos com o Zico. É um puta cara legal. Pô, pra caralho. A família inteira. Então, se o Zico é assim, quem sou eu, um ser normal? Então, assim, eu tenho que agradecer pelo carinho, cara, assim, a pergunta mais básica que eu escuto é, quem te ama mais, a torcida do Palmeiras ou a torcida do Grêmio? As duas, cara. As duas, claro. Você não tem noção, porque... eu tô no aeroporto, eu me sinto bem às vezes. Às vezes, quando as pessoas não estão me vendo, aí eu começo a passar pra lá e pra cá, pra as pessoas me verem.
Sabe assim, eu escutava o Paulo Nunes, aí eu já cresço, o peitão já levanta, né? Os jogadores tudo com capuz pra não reconhecer. O quê? O Paulo sem camisa. Você até começa, né? Você começa lá, senta lá no cantinho. Aí você fala assim, cara, ninguém tá falando comigo. Sabe quando você vai para os Estados Unidos e ninguém te conhece, fica puto com caramba? É isso, cara. Ó, a gente você que vê o Paulo Nunes no aeroporto, tire foto que ele adora. Mais de uma. E a gente trabalha, e pelo menos eu fui assim e sou. E até hoje eu quero ser melhor, até na minha profissão nova que eu tô agora, para ser reconhecido. Quando o cara vem agora e fala assim, cara, tô gostando de você lá no programa, eu adoro o seu programa, adoro você comentando, isso pra gente é gostoso. Entendeu? Então, se eu trabalhei na minha vida toda, se eu me dediquei ao Palmeiras, se eu me dediquei ao Grêmio, ao Flamengo, na minha vida, os louros é isso, cara. É ter o reconhecimento do torcedor. É ter o reconhecimento. É óbvio que às vezes você tá numa correria, você vai perder um voo, tira, vai mais rápido, mas assim, se eu tiver de bobeira, a maior riqueza que a gente tem. São esses caras, são essas pessoas. Você muda o dia das pessoas fazendo isso. Exato. Com certeza. Exato, muda. porque alguém já mudou minha vida. Alguém já mudou meu dia. E eu vejo isso quando você vai tirar foto com as pessoas. Outra coisa que eu gosto, quando você vai tirar foto com as pessoas, né? Cara, o cara tá tremendo, cara. Um pai de família. Sabe, no aeroporto, o cara tá assim, aí eu falei, calma, fica tranquilo. Eu tô vendo no rosto da galera ali fora, que tá todo mundo. Cara, é uma doideira, cara. E aí, filhão, sabe quem? Aí o filho não sabe, dá uma puta vergonha, não dá? Meu filho de 7 anos, ele te ama, Paulo Nunes. O menino, que é esse cara, hein? O moleque quer ir embora, né? O moleque pensando, não é youtuber. Vai lá, ele te ama, Paulo Nunes. Você não é youtuber, foda-se você. Que é esse cara aí? É isso aí, você falou agora uma coisa. Mas não, é engraçado que o pai fica forçando. Vê os vídeos aqui, eu não quero, caralho. Então, assim, Lute, então pra mim é sempre bom a gente pontuar isso, porque eu tenho pra ver agora essa oportunidade de estar aqui falando com o torcedor do Palmeiras, é agradecer sempre, cara, agradecer desde a época que eu jogava, porque confiavam muito em mim, e a cobrança era grande, mas é porque confiavam, porque exigiam, sabiam aquilo que eu podia render, mas o carinho e a paixão que eu tenho, minha mãe já falecida agora, ela sempre falou isso, falou assim, cara, você tem que sempre agradecer a Deus lá de cima, porque ele fez isso com você, e esses caras estão aí pra te ver, tem coisa melhor, sabe, quando ele falou que tinha algumas pessoas, agora eu chego aqui e vejo aqui, cara, pra gente, atleta, profissional, pessoas, não tem preço, não tem dinheiro que pague, vai passar de quantos anos? Pô, eu saí do Palmeiras em 99, 2000, nós estamos em 2024, cara, já tem 24 anos isso. Isso é uma vida. E eu vejo o palmeirense comigo parecendo que eu tava em 99. Tipo, a pessoa que tem 24 anos hoje não viu o Paulo Nunes. Não viu, pô. É isso que eu tô te falando, cara. É uma vida. É o que a gente leva. E eles pedem, corneta. Aí eles falam, pô, você tá falando muito bem. Como é que você pode falar bem daquele jogador? Esses dias eu postei uma foto com o Rony, o nosso Rony. A maioria do torcedor quase me matando. Não, falei, gente, o Rony fez gol de título, o Rony faz. O cara já se mostrou. Mas eu entendo o torcedor às vezes, porque o torcedor ele é passional. E isso aconteceu comigo também. Tinha jogo que eu não ia tão bem, o torcedor me cobrava, exigia. E eu acho que o Rony também, eu já conversei com ele algumas vezes, eu acho que ele entende isso. É óbvio que você fica chateado, você fica aborrecido, mas isso faz parte do jogo. Se você entrou para ser jogador de futebol, você vai ser criticado e você vai ser elogiado. Faz parte. Aproveitar que você falou de torcida, né? O podcast, ele, logicamente, além de ser um papo pra gente saber algumas histórias de você, ele serve também como uma homenagem do Palmeiras para os atletas que tanto honraram nossa camisa durante longos anos, como foi o seu caso, títulos inéditos. Então, o Palmeiras completa 110 anos e você tem um tijolinho dentro dessa história dos 110 anos. E muito orgulho por isso. Então, vou aproveitar, vou pedir pra Jéssica, pro João, tem Yasser, Érica, Maicon, Vitória, Luciano, o Fernando Nakano, que já é meu parceiro já de longa data aí, a Rosana, Marina e o Romildo. Podem vir aqui ao estúdio, vou pedir pra vocês posicionarem aqui atrás do Paulo Nunes, a gente vai caminhando pro encerramento, mas porque o Paulo tem horário também. Deixa eu te falar só uma coisa que a torcida do Palmeiras me pergunta muito a respeito disso nas redes sociais. No direct. Você responde todo direct? Pode posicionando mais pra cá. Então podem mandar direct que o Paulo Nunes que ele responde, hein? Quase tudo. O desafio vai ser caber os 12 aqui, ele responde, então tá bom. Ferrei a vida do Paulo. Vai ter que caber os 12 aqui. Por favor. Vai pedir pra apertar um pouquinho mais só. Quem mandou ganhar tanto título? Agora aguenta, velho. Pedir pra vocês se apertarem só um pouquinho mais pra cá, porque tem a nossa câmera ali também. E aí, só responder uma coisa aqui,
Só sair dessa câmera aqui, Isso. Você sabe que eu não posso perder essa oportunidade. Como essas perguntas me fazem sempre, e elas aconteceram agora nesse ano agora e ano passado. Porque, na minha opinião, acho que o Palmeiras tem 2, 3 jogadores que são importantíssimos na história, né? Dessa linda história do Palmeiras. O Rony, o Dudu e o Veiga, né? Eles estão entre hoje os maiores ídolos. E eles me passaram esses dias nos gols. Ano passado foi o Dudu e o Veiga. Esse ano o Rony me passou em número de gols. E aí a única resposta que eu dou para pessoa, pô, esses caras te passaram em número de gols. Eu falei, pois é, mas o que eu fiz em 2 anos, eles precisaram de 5. Esse é o Paulo. Agora põe a máscara aí, Paulo. Isso que eu ia falar. Agora põe a máscara, cara. Isso que eu ia falar, mas além disso, tem a marca registrada. Pô, né? As exatamente. máscaras, as comemorações. Pô, era tão legal isso. E aí não você vai pode, colocar né? a máscara. Ei, Aí eu ei, aproveito, Paulo, Ah, pra te entregar a placa do Palmeiras Cast. É um presente Aqui. quando vem participar. que E isso? repetindo o gesto feito lá em 1998, né, quando você chegou aqui pela primeira vez na casa, foi apresentado para a imprensa. Em nome da nossa presidente Leila Pereira, comemoração 110 anos do Palmeiras, toda a diretoria, com os torcedores aqui. Eu te entrego a camisa do Poxa, Palmeiras. que isso. Foi feita com muito carinho para você, Obrigado, para de relembrar coração vai ficar esse tempo guardada, que você guardar de coração. bem guardada. Obrigado, presidente, a Leila. Que presidente também que o Palmeiras tem hoje. Engraçado, né? Porque onde estava a Leila da minha época? Imagina se a gente tivesse a Leila. Você teria voltado pra cá. Exatamente. Você teria ligado. Nem teria saído. Não, Não, exatamente. Nem teria saído. Real. Hoje, teria então, saído. você vê o poder que tem o Palmeiras hoje de segurar esses caras. Nossa época não tinha esse poder. Hoje o Palmeiras é um gigante, porque consegue segurar Dudu, Veiga, consegue segurar Gustavo Gomes. Por muito tempo. O Everton. O Everton. Não, fora a base, né? Exato. Que vem aqui, sobe, ganha título, dá muito dinheiro pro Palmeiras. E os caras bem encaminhados, né? Pô, é realmente um momento... Muito orgulho, cara. O torcedor palmeirense tem que estar assim, em êxtase. Porque é um momento Não, absurdo. é o que eu falo, o torcedor palmeirense não pode Absurdo. aceitar a derrota, não pode, Não que é pode, história do óbvio que Palmeiras. não, pô. Mas tem que entender o momento também. E outra ô, coisa, Paulo. e posso te falar uma coisa, o torcedor, que a gente fala que acostumamos mal. E é isso mesmo, meu. É o Palmeiras, Quanto cara. mais você ganha, mais o torcedor quer ganhar. Isso faz parte. Senão você não vai pro Palmeiras, você vai pro time lá da Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Não, e fora aqui dentro, aí a gente pode falar o que os caras se cobram, cara. Não tem, mano, um Mas torcedor aí, que cobra mais do que internamente. Internamente. E aí que entra voltando aquele assunto, o Abel nesse meio. Cobra dos caras e os caras se cobram entre eles. É bem isso. E não tem como você sobreviver dentro desse meio se você não tiver essa autocrítica de se autocobrar, de querer um resultado melhor. Porque é como a gente na vida, né, Rudeira? Se a gente faz aquilo que a gente... É igual a gente aqui com o podcast mesmo. Se a Exato. gente não se cobra por ter um bom papo, por conseguir ter um não gostei, hoje não foi legal o papo, não sei o que, a gente Se a tem que gente melhorar. mandar 4 cortes bons no TikTok por episódio, a gente é mandado embora. Ah, é? Não, eu Se a sei. gente não se Luiz, eu cobra, não sei. né, pra ter uma entrevista Por isso que o Luiz faz com convidado o chorar toda vez. Pra Eu receber quase chorei o aqui, convidado. de um Então, ele momento eu tenta quase fazer chorei chorar, aqui. cara. Já. Segurei, eu me segurei. Vai entrar aquele GCzinho do GTA agora, né? Missão falhou, né? Pô, ele fez o Clebão chorar aqui, você ficou sabendo? O Clebão chora da... outra coisa, eu enfrentava o Clebão, né? Eu jogava no Grêmio, tinha um pavor do Kleber. Pavor. Eu ia jogar aqui contra o... Eu falei, nossa, eu vou apanhar de novo. O jogo inteiro, o Kleber vai me descascar. Quando eu vim pra cá, descobri que o Kleber era uma moça. Ele é bom, ele é bom. Tinha educação, bonzinho pra... Se eu soubesse disso, eu não ia ter tanto medo do Kleber. Mas quem batia mais? Júnior Baiano. Clebão, Júnior Baiano, Aguinaldo ou Roque? Júnior Baiano era absurdo. Ou Argel. E agora, numa dividida fora, Júnior Baiano ou Dinho? Caraca, meu. Ah, é o Dinho. Caraca. Dinho ou Danley? Não, o Dinho. O Dinho batia no treino, meu. No treino. Ainda bem que eu jogava. Quando eu ia, o Felipe me dava colete pra jogar contra ele, eu falava, não, professor, eu tô com dúvida. Cara, Dinho era da medalhinha Eu pra baixo, lembro, você parceiro. tá louco. Tava valendo. era o jogador ideal pro Felipão, velho. Sim, mas Rodeira, que papo bacana Muito com o legal, Paulo, cara. né? De 110 agradeço, anos. agradeço. Tem que voltar demais. daqui a um tempo. A gente vai. O que a gente queria fazer com você numa oportunidade de ter você e mais alguém de 99. Sim. Pra gente ter uma resenha legal, relembrar algumas coisas O bacanas. Zinho é bom aí. de resenha. Muito. O Zinho é bom de Muito. resenha. O Zinho já No teve do duas Oséias, vezes ele aqui. veio, ele gravou com a Alex. gente. E quando o Oséias veio, ele gravou mais um pouquinho. O Juninho não dá porque você tem que trazer um tradutor, né? Porque O Juninho
Juninho. O Juninho, posso falar aqui que ele não vai saber não, né? O Juninho é o único gago e fanho junto ao mesmo tempo. Não conheço ninguém no mundo, só o Juninho. Ô, maluco engraçado, ele mora lá de casa, velho. Às vezes eu passo, ele tá ali tomando uma cervejinha. Sempre. E o óculos agora, que onde é que aquele óculos escuro agora? E ele fica... Aí eu falo, Júlio, pera que eu vou na academia, já volto, você termina aqui. E aí o cara tá Gente boa demais. Mano, esse cara é demais. Melhor lateral que eu já joguei. É. Pra mim, melhor que o Roberto Carlos. O quê? Juninho. Não, peraí. Juninho era absurdo. Esse é o tipo de corte, vamos de Juninho novo. absurdo. Quem Juninho... que foi melhor? Quem foi melhor, Juninho ou Roberto Carlos? O Juninho disparado. Não, mas disparado. Disparado. Eu enfrentei os dois, pô. Enfrentei os dois, eu sei disso. Joguei com o Juninho, joguei com o Roberto Carlos em todas as seleções Mas de você base. me quebrou agora, velho. Tô dizendo tamanho, hein? Tô falando que o Roberto Carlos é muito maior Não, que o tudo Juninho. bem. Mas... Qualidade de jogo, o Juninho era absurdo. Não, ele chega numa Juninho roubada era de absurdo. substituir o Roberto Carlos. Lembra da história que eu é? Aí o Marcão fala assim: sai o Roberto Carlos que tá com coxa, entra o Juninho com a canita. E fora que você viu o Marcão nascer também no Palmeiras. Nossa, Você não imaginava que ia ser o que foi? Não. O que o Marcão foi? É. Nunca. O Marcão tava largado. Mas no treino ele não ia bem pra caramba. Nada, largado, preguiçoso pra caramba. Porra, você falava, esse menino não vai jogar? Não, ele nem queria jogar. Ele falou aqui. Ele não queria. Por ele ficaria tranquilo 20 anos lá no banco do Veloso. Aí o Veloso machuca, o Filipão confia nele, via ele treinando, o Pracidelli também confiava nele, botou ele pra jogar, não saiu mais. Você deve ter falado, mano, botou esse cara que nem treina de... Não, no jogo, no ônibus, ele ria, ele falava assim, eu tô com... Você tem noção, dentro do ônibus indo pro jogo. E se eu entregar a rapadura hoje? Legal pra caralho isso. Eu ria, eu tinha que rir, pô. Não tem como o Marcão não ser o maior. É o maior. Esse cara Marcão é demais, diferenciado, velho. ele é diferenciado. Nossa, Marcão eu amo esse cara não existe, Marcão não existe. Mas, Paulo, obrigado de coração por ter vindo, ter aceitado o nosso convite, porque mesmo. ajustar Cuidado, a agenda, irmão. poder vir. Rudeira, Valeu, Luizão. Parabéns. 110 anos de Agradece Palmeiras. de novo, né? Te agradece a galera Fala o que nome de veio todo mundo aqui, aí, Paulo. aproveitando Os nossos palmeirenses. o palmeirense. Vai pingar um QR Code na tela, baixa o app do Palmeiras, assim como os sócios Avante que aqui estão. Você vai receber uma notificação indicando o próximo convidado. Você manda uma pergunta e pode vir assistir a gravação do nosso Palmeiras Cast aqui na Academia de Futebol. Rudeira, vambora, né? Almoçar, né? Parabéns pela condução do episódio. Ah, mano, Mais tamo uma junto, vez, né? Mas com o Paulo tudo fica Talento, fácil, né, talento. velho? Talento nato. Talento nato. É verdade. Acaba com o porquinho. Porquinho de óculos. Vamos lá, vai. Deixa eu rapidinho também. Agradecer o Rony, né, pela homenagem que fez. Senão eu não enxergo, né? Agradecer o Rony Verdade. pela homenagem. Obrigado, tomou irmão. amarelo. Você é Tomou fera. amarelo. Tomou amarelo. Ele falou assim: o Paulo Nunes tomava amarelo. Eu falei, mas naquela época, rapaz. Naquela Abraço, época era Rony. diferente, né? Naquela não tomava amarelo, tomava chegada, né? Exatamente. Gente, encerrando o Palmeiras Cast hoje de porquinho de óculos, 110 anos do Palmeiras. Muito obrigado a você que acompanha. Deixa nos comentários quem você sugere para o próximo convidado. Um grande abraço, até a próxima e avante gente. palestra. Avante. Vai, porcada! Na FAM, a sua primeira mensalidade é grátis e a segunda por apenas R$ 99. Vem pra FAM, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.